Todas as terças, o Boa Tarde Minas vai conversar com pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições que acontecem no dia 6 de outubro. Combinamos sempre de 10 minutos. Falamos sobre os principais problemas da capital, propostas de soluções para melhorar a vida do povo. Enfim, todas as entrevistas terão a duração de 10 minutos, eu repito. Hoje eu recebo aqui a Duda Salaber, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. A Duda nasceu em Belô, é professora de literatura, ambientalista, foi vereadora aqui em BH, a mais votada da história. Atualmente é deputada federal. Ei, Duda, seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo jornalismo de qualidade, viu? Amém, amém. Eu já tinha contato com a Duda uma vez, mas nós dois sentados num júri de marchinha de carnaval. Ontem chegou na rádio, eu e ela em pé, eu falei, gente, eu sou pequeno demais. Aqui, a senhora disse ontem, lá na rádio, que a sua primeira providência vai ser aumentar o salário dos professores. Como essa é a primeira pergunta, aumentar quanto e como? Primeira coisa, por onde eu tenho passado, eu tenho dito que se eu for eleita prefeita de Belo Horizonte, tiver essa honra, o primeiro gesto que vou tomar quanto prefeita, no primeiro dia de mandato, é protocolar um projeto de lei para que Belo Horizonte tenha o maior salário para professores em capitais no Brasil. E essa estratégia é fundamental porque não tem como mudar uma sociedade que não seja por meio da educação. E digo isso porque o Brasil figura, infelizmente, nas últimas colocações em que o jovem quer ser professor. Eduardo, em 2040, estima-se que vai faltar professor no mercado, vai ter um déficit de professor. Então, o primeiro passo para mudar a estrutura educacional de um país é valorizar o professor. Agora, a questão orçamentária, eu sempre montei minha equipe, seja como vereador ou agora como deputada federal, formada por grupos técnicos, por doutores e pós-doutores. E nós estamos formando uma equipe com professores da João Pinheiro, da UFMG, para estudar minuciosamente o orçamento, para garantir que essas propostas não sejam puramente discursivas, mas que nós mostremos no orçamento de onde pode vir esse recurso para que o Belo Horizontino tenha orgulho de dizer: aqui em Belo Horizonte nós temos a melhor educação do Brasil, uma educação em tempo integral que valoriza de fato os professores. Ô Duda, nós não temos metrô de verdade baixo da terra. O nosso ônibus está levando dinheiro público, mas não agrada a ninguém. Ô Duda, o prefeito Fuad está anunciando que vai parar a obra na qual já gastou uma baba de dinheiro na Afonso Pena, porque a cidade não quer. A conversa, a exaustão, conversa, pode ser a solução para o futuro da mobilidade? O prefeito está perdido e esse caso da ciclovia, por exemplo, na Afonso Pena, é sintomático de como a prefeitura não dialoga com as estruturas sociais, com os movimentos e com a sociedade para buscar o bom senso. Há que se pensar a política de mobilidade de forma holística. Não adianta a gente pensar em ciclovia apenas em um espaço, senão há uma integração entre o transporte em Belo Horizonte. Eu estava na Noruega semana passada, fui convidada pela ONU para fazer uma imersão e entender como que é a educação na Noruega para trazer boas práticas para Belo Horizonte e para o Brasil. Eduardo, lá na Noruega, o transporte é todo interligado, desde coisas básicas que não são feitas aqui em Belo Horizonte, que eu protocolei, por exemplo, um projeto de lei em Brasília, para que os ônibus tenham uma estrutura, para que o ciclista coloque a sua bicicleta ali no ônibus, uma coisa simples, é um gancho na parte de fora, que você vai, qualquer país europeu tem essa estrutura, e no Brasil não tem. Então, há que se pensar a ciclovia, mas também a segurança do ciclista, a mobilidade como um todo de forma interligada. Ô Duda, os postos de saúde, principalmente os postos, mas as UPAs também, graças a uma parceria público-privada, a gente chega, são bacanas, mas todo dia tem reclamação de que não funciona, hora falta médico, o que fazer? A saúde é o tema mais delicado que nós temos em Belo Horizonte e também no Brasil. O primeiro ponto é pensar a questão de um planejamento. A fila, o tempo de espera na UPA é vergonhoso, é absurdo. Há que se ter um planejamento, primeiro, encontrar o diagnóstico. Por que se demora tanto para atender a população que vai à UPA? E qual estratégia nós podemos fazer para mitigar esse problema e reduzir esse problema? E, para além disso, há que se pensar a saúde de forma mais moderna em Belo Horizonte. Há um conceito que a OMS opera, que é, por exemplo, o conceito de saúde única, entendendo que a saúde humana, animal e ambiental estão interligadas. Você negligenciar uma, saúde impacta diretamente a outra. Então, dando um exemplo concreto, saiu uma pesquisa que mostrou que o prefeito de Belo Horizonte cortou centenas de árvores esse ano e talvez é o prefeito que mais cortou árvores na história de Belo Horizonte. Cortar árvores deixa a cidade mais quente. A cidade mais quente é um ambiente propício para a proliferação do mosquito da dengue. Então, se nós pensarmos a saúde ambiental, humana e animal de forma interligada, por exemplo, essa quantidade de animais abandonados, situação de rua,
para proliferação de zoonoses, que acaba respingando também na UPA. A senhora consegue entender que as pessoas não foram vacinar, não estão indo vacinar suas crianças contra a dengue? É um problema sério. Nós tivemos um último governo que tinha uma postura negacionista em relação à vacina. Então, a gente promover campanhas incentivando a importância da vacina é fundamental se nós queremos, de fato, pensar numa saúde séria no Brasil. Ô, Duda, eu tenho certeza que a senhora... Hoje eu vou chamar todo pré-candidato aqui de senhora e senhor, que é para ficar mais fácil. A senhora, como eu, tem compaixão em relação aos moradores de situação de rua. Mas também sabe, como eu, que a cidade está suja demais. Fedorenta, triste. Todo mundo reclama isso comigo. Como é que a gente vai fazer para dar um banho na cidade sem parecer higienista? Olha, nos últimos 8 anos, aumentou 193% a população em situação de rua em Belo Horizonte. Em contraponto, nós temos em Belo Horizonte 20 imóveis abandonados ou vazios para cada pessoa em situação de rua. É um contrassenso. Há que se pensar uma reforma urbana estruturante. Esses prédios abandonados e vazios no centro das cidades que estão a serviço de grandes imobiliárias, a gente poderia transformá-los através do retrofit em moradia popular e aí sim a gente fazer uma política séria, valorizando o fundo de habitação da cidade, como também transformar esses imóveis abandonados em moradia popular, como é feito não é em Belo Horizonte, não, no mundo todo é pensado assim. Então há que se trazer essa visão de mundo para Belo Horizonte. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma matéria de um prédio que já hospedou o DENIT, que está abandonado na Prudente Moraes. Só se a gente pegar os prédios públicos com alguma ramificação federal, já dá para pôr muita gente. Dá para pôr muita gente e essa questão das pessoas em situação de rua, ela acaba desembocando muitas das vezes no aumento também da violência em Belo Horizonte, que é um tema caríssimo no que se refere à segurança pública. E é um tema caro também para o nosso mandato. Eu, nos últimos 2 anos, como deputada federal, faço parte da Comissão de Segurança Pública do Congresso Nacional, faço parte do Parlamás, que é o Parlamento Amazônico, dos países amazônicos, e lá eu tenho discutido, Eduardo, estratégias, junto a esses parlamentares de outros países, de como combater, por exemplo, o crime transnacional de grupos como o PCC e Comando Vermelho. Se eu for prefeita de Belo Horizonte, aqui não vai ter 1 centímetro de espaço para organizações criminosas como essa. E por que eu estou dizendo essa ideia? Porque nós temos que ampliar o conceito também de segurança pública, plasmar em Belo Horizonte o conceito de segurança pública holística, entendendo que a segurança pública tem que ser perpassada por todas as estruturas. Por falar nisso, eu fico imaginando se não haveria uma chance de a Guarda Municipal ser mais proativa na rua, numa parceria com a PM. A gente tem Batalhão de Trânsito, a gente tem Guarda Municipal, a gente tem BH Trans, a gente tem agora o SUMOB. O motorista fica engarrafado na Cristiano Machado, às vezes sendo assaltado sem ver um agente. Exatamente. Nós temos que aplicar em Belo Horizonte o conceito de segurança pública de forma transversal. Então, o primeiro ponto é a valorização da Guarda Municipal, valorização da estrutura de trabalho da Guarda Municipal. Quando eu falo estrutura, eu me refiro não só à viatura e colete à prova de bala, eu me refiro a uma estrutura de valorizar o salário, mas também, infelizmente, Eduardo, há uma epidemia de problemas ligados à saúde mental na Guarda Municipal. Uma guarda doente é incapaz de curar a insegurança pública. E quando eu falo segurança pública de forma transversal, é entender, por exemplo, que nós poderíamos fazer um diagnóstico de quais são os bairros mais vulneráveis e mais pobres de Belo Horizonte. E nesses territórios construir equipamentos, por exemplo, de lazer e esporte para a juventude, que tem como única alternativa muitas das vezes o tráfico, mas a gente poderia criar, como há em outros municípios, grandes poliesportivos com piscina olímpica para formar atleta, ter estúdio de música nesse equipamento para o jovem gravar sua rima e com isso a gente poder pensar de fato uma política pública séria de prevenção ao crime organizado em BH. Nós temos agora na cidade 12 horas e 33 minutos, o sol está quente. Quem chegar em qualquer ponto da Antônio Carlos, se aproximando ali da Pampulha, já vai sentir o fedor da lagoa. Já gastamos tanto dinheiro naquela lagoa. Será, Duda, que juntando esforços, prefeituras de BH, Contagem, Copasa, boa vontade generalizada, a gente consegue fazer da Pampulha um lugar agradável de fato? Olha, Eduardo, a questão da Pampulha traduz um problema que não é só de Belo Horizonte. São problemas
da região metropolitana. O trânsito é um problema da região Tudo metropolitana. conurbado, né, Duda? É conurbado, está cada vez mais conurbado. Então, uma das propostas que a gente está construindo, eu lhe convido para construir conosco, pela sua expertise e experiência no debate público, é a gente pensar subprefeituras de Belo Horizonte, nesses municípios que fazem a região metropolitana, para a gente pensar problemas em comum e construir soluções conjuntas. E Belo Horizonte protagonizar esse diálogo com os outros prefeitos. Você consegue entender que o Calil, em 5, 6 anos, 7, nunca conversou com os outros prefeitos da Grande BH e que o Zema também eu nunca vi reunido conversando com eles? Você consegue entender isso? Isso é um absurdo. O problema do trânsito não é só de Belo Horizonte, por exemplo, é o problema da região metropolitana. Por que não une todos os prefeitos da região metropolitana? Vai conversar com os ministros e com o presidente para tirar do papel o SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade Urbana. Assim como tem o SUS para a saúde, está do papel e nunca foi tirado o SUM, que é a gente criar uma estrutura nacional para debater o transporte público. Ô, Duda, Belo Horizonte é uma cidade muito triste. Tudo que ele vai fazer aqui dá uma confusão danada. De sua parte, haverá todos os esforços para que eventos como o Carnaval se fortaleçam, cresçam e alegrem a cidade? Não só o Carnaval. Nós temos que fortalecer o turismo gastronômico de Belo Horizonte. Nós temos que internacionalizar o que nós temos de melhor. Eu quero que o mundo inteiro reconheça que nós temos a melhor empada de jiló que é no Mercado Central, que o mundo inteiro conheça o espaguete do Bolão, que o mundo inteiro conheça o pastel da Galeria do Ouvidor. O turismo gastronômico é fundamental para a gente poder fomentar a cultura local. Ô, Duda, nós estamos na pré-campanha, para a gente já ir treinando para a reta dos debates. Considerações finais em 30 segundos, por favor. Eu agradeço o convite e é fundamental nessa campanha que nós deixemos de lado esses debates ideológicos e pensemos na construção de uma política pública voltada para a sociedade. Eu mostro a tese, você a antítese e o povo escolhe a síntese. É isso que o prefeito tem que fazer. Em vez de preocupar com debates ideológicos, discutir como que está a rua, como está a segurança pública e o posto de saúde de cada comunidade. Quem perder, aceitar, né? Com certeza. Falou, Duda Salabé.